assunto que essa classe vai desenvolver chama-se uns aos outros. Então, hoje eu vou falar sobre a mutualidade bíblica, aspectos introdutórios, tá bom? Mutualidade bíblica, aspectos introdutórios. João capítulo 15, tem vários textos, né? Verso 12 é um deles, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Na verdade, a mutualidade bíblica se encontra no uns aos outros. Só para a gente ter uma noção, existe pelo menos 36 mandamentos uns aos outros. Então, obviamente, eu peguei um aqui, mas tem um monte de outros, tá? Então, eu vou tentar fazer alguma coisa de cabeça, porque eu não consigo escrever nada, tá? Romanos, eu vou tentar enquadrar isso aqui para a gente não virar escravo do nosso irmão, então para que a gente entenda e nem nosso irmão virar se aproveitar disso, né? Romanos capítulo 8. Exatamente. Romanos capítulo 8, verso 29. Existe a mutualidade bíblica? É óbvio, tá? Mas ela se enquadra, a mutualidade bíblica, dentro de um esquadro. E o esquadro é este. Romanos capítulo 8, verso 29. Aos que de antemão conheceu, também... conhecer aqui tem um termo, tem vários termos na Bíblia, né? Que a gente chama de hebraísmos. Hebraísmos são termos que existem no Novo Testamento que trazem e carregam consigo termos do Antigo Testamento. O significado, o peso, tá bom? É óbvio que esse texto aqui não faz menção à presciência de Deus, não tem nada a ver com isso. O texto lá de Mateus que fala que, mas Senhor, nós curamos, fizemos assim, assim, assado. Ele diz assim, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. É óbvio, Jesus está falando com ele, se Jesus sabe todas as coisas, como é que ele nunca conheceu? Então, o conhecimento ali é exclusivamente um hebraísmo que traz o significado de eu nunca vos amei, eu nunca coloquei... As pessoas não gostam de falar isso porque falam de um amor seletivo, tá bom? Não tem nenhum problema de falar de amor seletivo, a gente não tem como fugir disso, mas me interessa só que você entenda, por enquanto, o conceito de alguma coisa que existe no Antigo Testamento que carrega consigo no Novo Testamento. Então, ele não está falando de uma limitação de conhecimento de Deus, eu nunca vos conheci. Ele está dizendo, eu nunca vos amei, porque é certo que Deus conhece todas as coisas, tá? Não teria sentido algum falar que Deus não conhece aquilo. Quando José, diz a Bíblia, apareceu o anjo, e a Bíblia diz que José não conheceu Maria até o nascimento do seu, percebe? Mas José conhecia Maria. Mas ele conhecia ou não conhecia? Então, é porque a palavra conhecer traz esse significado que ele nunca teve relações de amor com Maria, a respeito da virgindade de Maria. Percebe? Da onde que vem esse texto, esse significado? Lá do Antigo Testamento, quando os casais diziam a respeito deles, fulano não conheceu Rebeca até assim, assim, assado, então nunca amou, nunca colocou o coração nela, nunca teve relações de amor com ela. Traz esse significado para o Novo Testamento, a palavra conhecer, de alguém que coloca o coração de alguém que ama o objeto de amor. E é com isso que a palavra conhecer significa aqui em Romanos, capítulo 8, verso 29, porquanto aos que de antemão amou, conhecer no sentido de amar, colocar o coração aos que de antemão Deus amou, aí é perfeito, que a Bíblia diz que Deus nos amou, beleza, desde a fundação do mundo, aos que de antemão amou, então a base da predestinação ou a base da eleição é o amor de Deus. Olha que interessante, tá? Mas meu assunto nem é eleição. Aos que de antemão amou, também predestinou para serem conformes à imagem do Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, esse é o ponto. A predestinação de Deus, que é fruto do amor dele para com seus objetos de amor, tem a finalidade de nos tornarmos consoante à imagem do Filho. Então, o objetivo de Deus
a nós é fazer com que nós nos pareçamos com Cristo. Esse é o objetivo de Deus. Efésios, capítulo 1. Qualquer que seja o desenvolvimento daquilo que vamos falar, precisa ser o desenvolvimento dentro do esquadro de que nós fomos chamados para nos parecermos com Cristo, para pensar como Cristo pensa, fazer o que Cristo faz e não fazer o que Ele não faz. Simples assim. Efésios, capítulo 1, deixa eu só achar aqui. Assim, verso 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para quê? Aí o pessoal só fala do antes da fundação do mundo, mas o objetivo é, que estão fazendo ginástica ali, não? O objetivo é para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. E aí o texto continua, e em amor nos predestinou, percebe? Então, o fruto e a base da predestinação é o amor, mas a finalidade é para sermos santos e irrepreensíveis, do mesmo jeito que Jesus Cristo é santo e irrepreensível. Efésios, capítulo 5, nessa pegada ainda. Que já chega um pouquinho mais perto de nós, diz assim, verso 1, Efésios, capítulo 5, verso 1. Sede, portanto, imitadores de Deus. Isso aqui é consoante 1 Pedro, capítulo 1, verso 14. Nada a ver. Como filhos da obediência, exatamente, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, pelo contrário, olha lá, segundo é santo aquele que vos chamou. Então, o modelo de santidade para a nossa vida é o próprio Deus. Então, ainda que haja um corrompimento total da igreja, que nunca houve, e um corrompimento total da sociedade, mais ou menos, que já houve, como Sodoma e Gomorra, como na época de Noé, e assim por diante, nós não teríamos razão para descambarmos na nossa vida, seguindo o exemplo de Hebreus, que diz que Jesus Cristo é ontem, hoje e amanhã será o mesmo. O objetivo ali é para demonstrar que não há mudança no Filho de Deus do ponto de vista de quem Ele é em termos de santidade. Se não há mudança do ponto de vista de santidade, Ele é o modelo primeiro para todos nós. Então não me interessa se, num primeiro momento, existe uma corrupção maior, porque esse é um dos argumentos que as pessoas se utilizam, dizendo, eu faço, mas também quem não faz? Jesus não faz. Simples assim. Além de Jesus Cristo, o outro modelo é o Pai Nosso que estás no céu, seja feita a sua vontade, assim na terra como a sua vontade é feita no céu. Isso ali é uma citação do Salmo 103, que diz que a vontade de Deus é feita pelos anjos perfeitamente nos céus. Então, não tem aquele negócio de Deus falar para os anjos não caídos. Vai lá, não deixa ninguém entrar no jardim do Éden. Tá, eu já vou, mas eu só estou terminando de almoçar aqui. Não, vai agora. Não, calma, que rei nervoso, relaxa aí. Não tem esse negócio. Mandou é na hora. Então, o anjo está ali absolutamente, a tal ponto que essa figura de linguagem é pega de um escravo no salmista, que diz que do mesmo jeito que o escravo está de olho nos olhos de seu senhor, e o da escrava nos olhos de sua senhora, os nossos olhos estão fitos em Deus até que se compadeça de nós, e ali a linguagem é de um escravo pegando no estribo do cavalo, o senhor montado em cima, e o escravo andando, olhando para o seu senhor, de maneira que um gesto do seu senhor, sem palavras, seria mais do que suficiente para evocar imediatamente uma resposta do escravo em relação àquele gesto. O que significa dizer que também, enquanto seja feita a sua vontade, assim na terra como a sua vontade é feita no céu. O que significa que os anjos não caídos, além de Jesus Cristo, também são um modelo de santidade para cada um de nós. Enquanto os anjos não caídos não caírem, a despeito de todos os caídos humanos terminarem de abraçar a queda,
nós não temos razão nenhuma para literalmente desanimarmos na nossa alma. Porque Deus, qualquer que seja o período obscuro que vier, inclusive na própria vinda de Jesus Cristo o tempo deve piorar, então qualquer que seja a perseguição advinda na igreja, nós não temos razão para não andarmos como Cristo andou. Porque Cristo é modelo para nós e os anjos também. Então aquela ideia de que, eu faço, mas também quem não faz? Os anjos caídos não fazem. Os anjos caídos, mas eles não casam. Não tem problema, eles são modelo de obediência ao Pai. Deus mandou e é o Filho. O próprio Filho fala isso. Quando ele está para ser crucificado, ele diz, guarda a espada, porque se eu quisesse, eu mandaria e os anjos viriam. É na hora. Então, eu fico imaginando que os anjos estavam só olhando assim, já que o próprio texto de Efésios fala que é multiforme, a variedade da sabedoria de Deus se faz conhecer aos anjos, principados e potestades por intermédio da igreja. Então, a razão e a maneira como Deus trata o seu povo, seres humanos, já que não existe plano de salvação para anjos não caídos. Primeiro, porque eles não caíram. Segundo, quem caiu, caiu. Quem não caiu, não caiu. Fim. É assim que funciona. Então, o plano de salvação é apenas para os seres humanos. Então, os anjos não caídos não sabem o que é o plano de salvação, porque não existe plano de salvação para eles. E os anjos não caídos não sabem o que é o plano de salvação, porque eles não caíram, eles não precisam de salvação. Então, ambos, anjos caídos e não caídos, não têm ideia das nuances que existem do caráter da divindade no tratamento em relação ao povo caído, porque ambos não experimentam isso. Os anjos não caídos não experimentam a misericórdia, porque eles não caíram, e os anjos caídos também não experimentam a misericórdia, porque senão eles passariam de caídos a não caídos. A misericórdia, só quem experimenta somos nós. Então, percebe? Os anjos não sabem o que isso significa. Então, a despeito deles não saberem aspectos do caráter de Deus, eles aprendem aspectos do caráter de Deus na maneira como Deus trata o seu povo. Por isso, o texto diz, a multiforme, ou a variedade, da sabedoria de Deus, se faz manifesta e conhecida aos principados e potestades por intermédio da maneira como Deus trata a sua igreja. Então, eu fico imaginando a vontade de Deus sendo feita lá no céu e os anjos só observando, mas bastava Jesus dar uma olhada, mano, tinha um negócio, tinha pegado do nosso lado lá. Nós não estávamos aqui, os anjos de prontidão, na hora, não tem discussão, não tem blá blá blá, não tem nada. Mandou, a execução é imediata, é sumária. Aliás, é exatamente esta obediência totalmente importante que o anjo evoca e traz à tona quando ele fala com Zacarias. E Zacarias diz assim, tem certeza que a minha oração foi ouvida? Já que a mulher de Zacarias, a Isabel, já tinha deixado o costume das mulheres de menstruar há muito tempo, já eram idosos, eram piedosos, mas a oração por filho, se eles já eram idosos e ela tinha parado de menstruar, era uma oração que já tinha ficado para trás há muito tempo, muitos anos. E aí diz o texto que a tua oração foi ouvida. Eu fico imaginando Zacarias perguntando, qual? Se Zacarias fosse baiano, dizer, agora? É que Zacarias não é baiano, né? Mas se ele fosse baiano, ele dizia, o que adianta agora, bicho? Eu pedi isso há 20 anos atrás. Às vezes a gente não faz essa conta, né? Na nossa cabeça, de quando é que Deus responde às orações. Um dia eu vou pregar sobre Daniel, que você vai ver o que Daniel fez quando ele recebeu a resposta das suas orações e não deu conta de se apropriar da resposta das suas orações que ele fez durante anos. Mas anos, aproximadamente mais de 30, tá? Anos. Orando 3 vezes ao dia, como costumava fazer. Anos. E Deus sem responder absolutamente nada. A gente já fica meio assim, se em 2 meses Deus não falar com a gente, você imagina 30 anos. 40, é mais, tá? Eu estou jogando para baixo aqui só para não ter problema. Mas é mais de 30 anos, todos os dias, 3 vezes ao dia, como ele costumava fazer, com fé. Porque se não fosse com fé, fosse mecânico, Deus tinha condenado isso. Porque o texto de Ezequiel fala que Deus condena o aprendizado maquinal. Então, a galera que vem só para cumprir tabela, está condenado diante de Deus, já vou avisando logo de cara. Nenhum de nós foi chamado para cumprirmos tabela, a gente foi chamado para obedecer com consciência, sabendo do que nós estamos fazendo.
Então, nesse sentido, essas coisas estão sendo ditas para mostrar que nós devemos ser imitadores de Deus. Ah, mas tem a galera, não tem, esquece galera. Tem outra galera que é dos anjos e tem a outra galera que é Pai, Filho e Espírito Santo. Enquanto essa galera não mudar, meu amigo, esquece a sociedade, cai para dentro. Deus mandou, obedece. Se a gente fizesse isso, eu acho que boa parte dos problemas da nossa vida já seriam resolvidos. Tá? Continuando o verso 1 de Efésios capítulo 5. Sede imitadores de Deus, como filhos amados, o que significa que ser imitador de Deus não é uma coisa ruim, porque estão dizendo que nós somos amados. Andar em amor, como também Cristo nos amou e a si mesmo se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Então, andar em amor como Cristo andou em amor. João 15:12, amai uns aos outros como eu vos amei. Modelo de mutualidade não são os irmãos, nunca foram. Modelo de mutualidade é o próprio Jesus Cristo em relação a nós. Então, é um modelo vertical fundamentando o modelo horizontal. Isso é de praxe. Por exemplo, cultura é tudo aquilo que nós fazemos, não é assim? Cultura é laborar, trabalhar, tudo bem? Então, tudo aquilo que o homem trabalha é cultura, porque ele cultivou. Acontece que antes do ser humano laborar, trabalhar, cultivar, Deus cria e faz um monte de coisas antes sequer da existência do ser humano. Então, quando Deus cria o ser humano, que ele diz ali, Deus criou o primeiro dia, viu que era bom, e viu que era bom. Não precisa dizer, preste bem atenção, por que Deus está dizendo que é bom? Se é óbvio que qualquer coisa que Deus faz é bom. Eu e você fazemos uma redação que seja boa, aí, mano, é digno de nota. Caraca, mano, de 10 acertei uma, hoje eu tô fiado, que a redação foi nervosa. Sabe quando você faz um trabalho assim, fica... Aquela foi perfeita. Deus não precisa disso, porque tudo que ele faz é perfeito. Então, dizer lá em Gênesis que Deus fez, isso é bom? Bom para quem? Se do ponto de vista de Deus, é óbvio que o que ele faz é bom. É porque ele está organizando a criação para que ela seja habitável. Então, o bom ali não é do ponto de vista de Deus para Deus. O bom ali é do ponto de vista do objetivo de Deus para o ser humano. É bom para o ser humano habitar. Tenta habitar na Lua. Então, não é muito bom, né? É porque ela não foi feita para isso. Tenta habitar em Marte. Então, é outro problema. Enfim, tenta habitar em qualquer lugar que não seja na Terra e que não seja dentro da água. Então, vai ser um problema. Por quê? Porque a Terra é absolutamente boa para nós. Muito bom. Então, Deus está criando aquilo ali. Quando Deus cria todas essas coisas e diz que é bom, é bom, é bom, é muito bom... Então, a cultura de Deus fazendo um monte de coisas, a vertical, é que é a base para a cultura humana horizontal. Isso sempre é assim, essa é a regra. É a verticalidade orientando a horizontalidade. Isso é de praxe, você vai ver isso na criação. Há um monte de exemplos a respeito disso. Por exemplo, o homem é funcionalmente superior à mulher, essencialmente igual à mulher. Por quê? Porque Cristo é funcionalmente menor do que o Pai e essencialmente igual ao Pai, percebe? E aqui a gente vai embora, tem 1 milhão de exemplos para mostrar que aquilo que existe na divindade existe na sua criação. Primeiro a divindade, depois a criação. Primeiro o absoluto, depois o derivado. O problema que o pessoal quer fazer é inverter isso, tá bom? Então, nesse sentido, qual é a base? Para que a gente não fique escravo de nossos irmãos. Não, eu tenho que amar meu irmão, que coisa mais chata. Às vezes é chato mesmo. Eu fico imaginando que Deus não morreu dando risada. Que coisa maravilhosa, eu estou morrendo. Deus abençoe vocês. Não, acho que não foi assim, não. Doeu, velho. Doeu, machucou, trouxe entristecimento. Precisou orar, né? Me dá coragem. Coragem para quê? Coragem para eu fazer aquilo que eu sempre soube que eu vim para fazer. Quando ele está lá, Jesus com 12 anos, ele diz assim, não, fica, você não está perdido aí, não? Eu falei, você não sabe que a mim me coube sempre estar na casa de meu pai? Jesus Cristo falando com os discípulos, eu tenho uma comida que vocês não conhecem, e os caras dizem, nossa, será que ele trouxe pão secreto? Pelo amor de Deus, velho, que mentalidade. Os caras dizem, não, a comida minha consiste em fazer a vontade do Pai. Então, a relação de Jesus Cristo com a igreja
Foi uma relação dolorida, machucou, mas a machucadura e o dolorimento nunca foi impeditivo para que Jesus Cristo fizesse aquilo que ele sabia que ele tinha que fazer. Acontece que para ele fazer aquilo que ele sempre soube que ele tinha que fazer, ele precisou gastar muito tempo em oração. Então, andar em amor, às vezes vai ter um gosto amargo. Para muitos de nós, às vezes vai ter um gosto de sangue. Para muitos de nós, talvez tenha até gosto de renúncia. O problema é que a gente quer amar desde que... Não tem desde que, porque Deus não amou desde que. Se ele colocasse um desde que, ele não fazia nada. Nós éramos inimigos de Deus na mente. Nós não éramos a Cinderela que esperávamos ser resgatados. Nós odiávamos Deus. Nós éramos inimigos de Deus. Enquanto ele está... Seria mais ou menos a mesma coisa que enquanto você está tentando salvar alguém que está morrendo afogado, se você vacilar, ele leva você junto afogado. Então, nós éramos assim. O problema é que quando a gente vai na nossa relação de proximidade, a gente começa a colocar obstáculos em relação ao outro, aí a gente não vai fazer absolutamente nada. 1 João, olha só que interessante, olha lá. 1 João, capítulo 2. Então, andar em amor como Jesus amou. Você só consegue olhar... Eu gostei da palavra do reverendo Mateus Inácio, de várias coisas. Uma que ele disse que lá nos Estados Unidos tem uma constituição da igreja que coloca nos papéis da junta diaconal ser amigo de quem não tem amigo. Toda igreja tem pessoas que não têm amigos, por N razões, sei lá. Então, nós devemos ser amigos, mas especialmente a junta diaconal, ela veio para isso. Em Mateus Inácio fala que o filho dele abraça ele de ré. Em vez de ele abraçar assim, ele vai assim de ré assim e se encosta no reverendo Mateus Inácio pedindo um abraço. Então, tem muita gente andando de ré na igreja pedindo um abraço, e aqueles que deveriam ser os primeiros a abraçar deveriam ser os diáconos da nossa igreja. Eu posso falar com propriedade, porque o primeiro ofício que eu tenho, uma vez diácono para sempre, foi diácono. Eu fui eleito diácono há muitos anos lá atrás, na igreja, e ainda continuo sendo diácono, tá bom? Agora exercendo outro papel, de acordo com 1 Coríntios, que fala que a gente deve procurar com zelo os melhores dons. Não é que tem um dom melhor do que o outro, é que tem um dom mais funcional. Por quê? Porque toda a manifestação do Espírito visa um fim proveitoso. O fim proveitoso da manifestação do Espírito não é um proveito individual, é um proveito coletivo. Então, por essa razão, procurar com zelo os melhores dons. Hoje eu sirvo melhor a igreja, não como diácono, mas como presbítero. Essa que é a questão, tá bom? Então, mais uma vez, diácono, sempre diácono. 1 João capítulo 2, olha que interessante. Deixa eu só achar aqui. Tem vários aqui. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. Tem vários, só que eu estou procurando um que fala específico. Não. Por exemplo, tem o capítulo 4, verso 7. Não é isso que eu estou procurando. Tem um aqui que é o modelo de Deus, né? Capítulo 4, verso 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E no verso 9, se manifestou o amor de Deus em nós. E aí fala a respeito de Jesus Cristo. Verso 11, aí sim, amados, se Deus de tal maneira nos amou através de Jesus Cristo, devemos nós também amar uns aos outros. E além disso, além desse amor ser subproduto daquilo que Jesus Cristo fez em favor de cada um de nós, diz o verso 12, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor em nós aperfeiçoado. Essa é a pergunta, né? Por que o amor de Deus é em nós aperfeiçoado? E a resposta é,
porque não é o amor de Deus que é aperfeiçoado, mas é aquele que ama que cada vez mais percebe nuances diferentes do amor de Deus. Se nós não formos em direção aos nossos irmãos, com todas as dificuldades que disso procede, nós não experimentaremos nuances do amor de Deus que só aqueles que fazem isso podem experimentar. Hebreus chega ao ponto de dizer que Jesus Cristo cresceu pela obediência e aprendeu pelas coisas que sofreu. Jesus Cristo, que nunca pecou, Jesus Cristo que nunca fez absolutamente nada de errado, diz a Bíblia que ele aprendeu pelas coisas que sofreu. E entre as coisas que sofreu, E entre as coisas, 1 João 2 meses. E entre as coisas que sofreu essa proximidade e toda essa dificuldade que existe de se aproximar com quem lhe odeia, que era o nosso caso. 1 João capítulo 2, verso 5, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Olha que interessante a relação de guardar a palavra e o aperfeiçoamento do amor de Deus. Por quê? Porque as pessoas querem falar do amor de Deus destituído do significado dos mandamentos de Deus. Efésios vai dizer que, aliás, 1 Coríntios 13 vai dizer que o amor se regozija com a verdade. Mas a igreja não deve amar? Dentro da verdade. E aí ele continua aqui, que é o meu ponto, né? Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece em Deus, esse deve também andar como ele andou. Então, para falar de mutualidade cristã, eu preciso que seria uma cultura humana, para que a gente não fique escravo de nossos irmãos. Nós somos escravos de um só Senhor, que é Deus. Ele é o Senhor sobre a nossa vida, e na maneira como ele agiu e continua agindo em favor de cada um de nós, Hebreus capítulo 9 vai dizer que todos os dias Deus intercede pelos seus. E nem todos os dias nós ainda buscamos a Deus a intercessão feita dele por nós. Não há uma reciprocidade contínua da nossa parte em relação a Deus, mesmo nos dias de hoje. Não só quando éramos caídos, escravos do pecado, mas agora quando ainda somos caídos, mas não somos escravos do pecado. Não há essa continuidade. Quantos de nós já não experimentamos passar algum tempo, mais do que gostaríamos, sem buscar a Deus, tanto em leitura da palavra quanto em oração? Mas a Bíblia diz que todos os dias ele intercede por nós, ainda hoje. Então, do mesmo jeito que ele anda, do mesmo jeito que ele andou, do mesmo jeito que ele falou, do mesmo jeito que ele reagiu, do mesmo jeito que ele agiu, é isso que deve ser a base para as nossas ações. Porque senão, a gente vai começar a colocar ponta de marido e mulher no outro, de pais e filhos nos filhos, na relação de irmãos com irmãos, e talvez todas as justificativas que eventualmente coloquemos sejam plausíveis e razoáveis. A grande questão é que elas nunca podem ser impeditivos para nosso trabalho e aproximação com os nossos irmãos. Por uma questão simples, eu não estou me aproximando dele por causa dele, eu estou me aproximando dele por causa de Deus. É simples assim. Nada do que ele fizer vai me afastar dele. Olha só que interessante, hein? Porque normalmente as pessoas falam que estão afastadas por causa de quem? Dos outros. Ah, parei de ir, não quero mais. Por quê? Porque ali tem fulano, beltrano, aí começa aquelas... E aí a gente fica tentando juntar... Eu não preciso juntar ninguém, nem quero fazer isso, eu não vou... Qualquer um que tentar isso vai ser fadado ao fracasso, esquece. Se nós não viermos à igreja e não nos aproximarmos de nossos irmãos pela única e exclusiva razão de que o exercício da mutualidade cristã é fruto do exercício da mutualidade de Deus em relação a nós, esquece. Tudo isso vai ser fruto de fracasso. Então, eu não tenho pretensão nenhuma de fazer nenhum projeto para aproximar ninguém. Ou você se aproxima por causa de Deus, ou pode sair e repensar a sua vida diante de Deus. Porque a única razão para a gente se aproximar das pessoas é a razão porque Deus se aproxima de nós. Só tem isso, não tem outra.
A igreja cai fora dessas tentativas de política e de tentar ficar se aproximando dos irmãos, lambendo os irmãos. Mas veja, irmãos, mas alguém errou lá. Não, espera só um pouquinho. E aí a gente fica naquela, parece um garçom doidinho tentando. Não, não tem isso não. Ou cada um de nós nos aproximamos por causa de Deus ou esquece. A gente não vai conseguir fazer aquilo que Deus consegue fazer. Por quê? Porque o fruto da aproximação de Deus em relação a nós também não somos nós. Olha que interessante. O fruto da aproximação de Deus em relação a nós é a relação de Deus com Deus. Assim como o Pai me enviou, eu espero, ó Pai, que eles estejam conosco para que eles vejam a glória que eu tinha contigo antes da fundação do mundo. Vocês dizem que a vontade do Pai é a vontade de vocês, mas não é porque eu vim falar e eu não vim falar de mim mesmo, eu vim falar de meu Pai. Se vocês ouvissem aquilo que eu tenho para falar de meu Pai, vocês ouviriam aquilo que eu tenho para dizer. O problema é que o Pai de vocês é outro. Então Jesus vem por causa do amor que ele nutre entre pai e filho, filho e pai. E por causa dessa relação que só existe no cristianismo, por exemplo, eu já citei isso, porque é o que eu falo para vocês, eu não consigo organizar as coisas, mas está na minha cabeça, mas eu não consigo botar aqui de organizadinho, tá? Mas confie que está aqui, em algum lugar depois eu trago anotado para vocês, mas no Alcorão diz que Alá diz assim, de maneira nenhuma Alá jamais teve um filho, Alá é o Todo-Poderoso, exatamente. Alá, o Todo-Poderoso, não tem um filho, porque só quem tem um filho é a Trindade de Pai, Filho e Espírito Santo, e a única base da relação entre nós é a base da relação de amor, é a relação de amor entre pai e filho. Agora, se Alá não tem uma relação com alguém dentro da divindade, se é que Alá existisse, mas se Alá fosse assim, a única razão para nós obedecermos a Alá seria por temor e não por amor. Veja que interessante. Só é possível existir a relação de amor entre nós porque o não Alá, o Deus Pai, amava Jesus Cristo antes da fundação do mundo. E essa relação de amor, que é a base da relação de amor entre nós. Então, Jesus Cristo vem para cá, não é por causa de nós, é por causa do amor dele para com o Pai e o amor do Pai para com o Filho. A base do amor de Cristo é a verticalidade, fundamentando a horizontalidade. Então, no exercício da mutualidade, o que é que eu e você vamos precisar fazer? Obrigatoriamente, amar os nossos irmãos, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, é assassino. A gente não tem opção. Não é uma escolha da Igreja Presbiteriana do Cruzeiro olhar e dizer, vou pensar se e quando. A única opção como crentes que nós temos é de nos aproximarmos de nossos irmãos. Então, em tese, não precisava ter na Constituição da Igreja Presbiteriana dos Estados Unidos especificando que uma das atividades dos diáconos deveria ser amigo de quem não tem amigo. Por quê? Porque já está especificado na palavra que todos nós precisamos ser amigos de quem não tem amigo. Pensa aí, só não mente para mim, tá? Não precisa nem falar porque não inventa, fala a verdade. Pensa aí. Alguém que a gente não precisa gostar de todo mundo do mesmo jeito. Não vai acontecer. O amor eu disse uma das respostas lá no grupo, no sábado, o amor ele é construído. Então, há proximidades e afastamentos legítimos. Jesus tinha 12, dos 12 tinha 3, dos 3 tinha 1. E ele não pecou. Entretanto, há proximidades e afastamentos ilegítimos. Então, o que eu queria que você pensasse, o que é que impede você de se aproximar de alguém? Você vai dizer, pastor, mas eu tentei, mas a pessoa não quer. Tá, antes de você colocar a barreira no outro, porque é sempre isso que a gente faz, o que é que impede de que você vá de novo em relação a essa pessoa, do mesmo jeito que a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, e nessa manhã ele veio de novo em relação a nós. E misericórdia, então, seria a base para ele não consumir de acordo com aquilo que a gente merece. Então, a gente não tem um tratamento que a gente merece. Isso, irmão. Por que a gente tem tanta dificuldade de tratar o nosso cônjuge
com uma dignidade diferente da que ele tem. Se a gente entendesse isso, eu falo isso, mas eu sei que existem várias razões, tá? Mas se a gente entendesse isso, e é com todo respeito que eu vou dizer, está sendo filmado aqui, eu sempre falei isso, tá? É por essa razão que eu tenho muita dificuldade com separação de casais. Se forem ter crentes, então, aí eu vou ter mais... Não é o pecado imperdoável. Aí você dizer, graças a Deus, beleza. Mas a gente deve andar como ele andou. O que significa que o tratamento que nós devemos ter para com o outro não tem nada a ver com a dignidade do outro. Tem a ver com a nossa indignidade e o tratamento que a gente está recebendo da parte de Deus. Aí tem a parábola que a gente conhece, do camarada que, naquele momento, quando ele perdoa, tem uma dívida perdoada que é imperdoável, eu fiz a conta na época. Lembra daquele parábola dos talentos lá, que o cara devia 30 mil talentos, e eu fiz as contas, dava mais ou menos, na época que eu fiz, 600 mil vezes a dívida que ele tinha para com o rei era maior do que a dívida que o camarada tinha com ele. Então, o camarada que ele não conseguiu perdoar tinha uma dívida 600 mil vezes menor. Então, ali é apenas uma demonstração da desproporcionalidade que, por incrível que pareça, é mais comum na igreja do que nós gostaríamos. De que a gente recebe um tratamento de perdão 600 mil vezes maior e que deveria ser a base para uma tranquilidade, não para dizer que aquilo que ele fez está certo, 600 mil vezes menor, mas para que aquilo não fosse impeditivo para que eu me aproximasse dele e perdoasse. E agora, eu pergunto, se isso é verdade, por que a separação existe entre marido e mulher? Aí você vai dizer, blá, 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 beleza. Por que a separação existe entre crentes? Você vai dizer, blá, 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 blá. Não inventa, irmão. Existe separação entre crentes. Crente com a máscara ficou melhor ainda, né? Beleza, quer usar máscara, pode usar, tá? Só estou inventando aqui. Porque a gente reage e ninguém percebe o jeito que a gente está reagindo. Mas graças a Deus que tem um texto de Mateus que diz assim, não desprezeis a um destes pequeninos, porque meu Pai coloca um anjo para observar o que eles estão fazendo. Ali não é anjo da guarda. Anjo da guarda seria, antes de eu enfiar a mão na telha, o bendito anjo da guarda meu, que não era baiano, deveria ter intervido e tirado minha mão dali ou a telha dali. Não tinha acontecido isso. Mas porque não tem anjo da guarda, e eu nem preciso, eu tenho o próprio Senhor da guarda. Porque se o Senhor não guardar a casa, em vão vigia os anjos da guarda, o Senhor é que é o nosso guardador. Então, a questão de Mateus ali é que não é um anjo guardador, é um anjo observador. Observador do ponto de vista que a gente é tão cara de pau que vai chegar no último dia, Deus vai chamar Geraldo e diz, vem cá, você fez assim, assim, assado. Você vai dizer assim, eu? Tem certeza que fui eu? Só um pouquinho. Gabriel, vem aqui. Foi ou não foi? E se o anjo Gabriel dizer que foi, eu quero ver você dizer que não foi na frente e na cara do anjo. Lembra? Quando Jesus estava entrando lá, no Santo dos Santos, qual era a primeira imagem que o sacerdote tinha? Lembra? Dos arcanjos, um tocando a asa no outro, com as tábuas da lei lá dentro, e o arcanjo só olhando assim, ó. Se o arcanjo fizesse assim, mano, ó, eu não quero estar na pele. Porque só entra ali quem obedece perfeitamente o escrito da lei. E é por isso que o único que obedeceu perfeitamente o escrito da lei foi Jesus Cristo. Então, os anjos são observadores. Observadores de quê, irmãos? De menosprezos que passam despercebidos aos olhos humanos. Aquelas coisas que eles não são leitores de mente, mas nem precisa. São bons leitores de comportamento. Acho que é dali que deve vir o corpo fala, é dali que deve vir os behavioristas radicais, de o cara observar e tirar conclusões. São bons observadores. Observa aquilo que a gente está fazendo para saber se o que nós estamos fazendo é fruto de menosprezo ou de aceitação. Porque no fundo, a gente sabe quando é menosprezo e quando é aceitação. A gente até vem na igreja menosprezando o irmão. A gente muda o lugar para se sentar, a gente arruma 5 ministérios, não, eu não vou lá porque não tenho tempo, e a gente inventa um monte de coisas
para que, no fundo, haja distinções de aproximação, que eu não tenho problema com elas, porque podem ser legítimas, mas o que eu estou dizendo é que as distinções de aproximação podem ser ilegítimas. E a ilegitimidade se demonstra quando pessoas deixam de conviver com o povo de Deus por causa do povo de Deus. Nossa, se tem uma coisa mais incoerente na face da terra é isso. Pessoas deixam de conviver com o povo de Deus por causa do povo de Deus. Isso aqui é uma esquizofrenia. Quem fala isso está falando de uma asneira sem tamanho. Você tem que ouvir e dizer, aham, tá certo. Por quê? Porque é óbvio que é a verticalidade quem fundamenta a horizontalidade. Provérbios capítulo 15. Então, nesse contexto de mutualidade, é que a gente deve seguir adiante. Deixa eu achar aqui agora, calma. Isso. Verso 9, sobre amar. Capítulo 15, verso 9. Só um pouquinho. Diz: o caminho do perverso é abominação ao Senhor, mas este, o Senhor, ama o que segue a justiça. Então, quando a gente faz aquilo que é justo, e Jesus Cristo é chamado de o justo, então quando a gente segue aquilo que é justo, antes de você pensar se isso está bom para você, você tem que se perguntar se isso está certo. Se a gente não se perguntar, no conselho a gente faz isso, porque um monte de questões são colocadas sobre a mesa, que aí, dependendo de cada um de nós, é normal. Um fica mais desconfortável, outro mais confortável, você fica, meu Deus, e lá, e como é que vai ser? Em vez de administrar sentimentos e ânimos, se pergunte se aquilo está correto ou não. Então, por exemplo, eu separar da minha mulher está correto? Não, fim, está resolvido o assunto. Se encaixa dentro disso, irmão. É assim que a mutualidade vai funcionar. Se você tirar disso, você vai cometer um erro de querer que a ética se baseie no seu irmão e não em Deus. Isso tem o menor cabimento, isso. Porque Deus ama quem ama a justiça. É engraçado que quem ama a justiça, não sejas demasiadamente justos para não seres destruído. Eu não estou falando de legalismo, tudo bem? Estou falando de aquilo que é justo. Aquele que ama a justiça, Deus ama essa pessoa. Às vezes a gente tem dificuldade de experimentar. Ai, como é que eu experimento o amor de Deus? Faz o que é justo que você vai experimentar. Simples assim. Faz o que é correto. É correto me aproximar do meu irmão? É, fim. Ah, mas eu não gostei. Beleza. Ah, mas está meio com gosto de sangue. Está tudo certo. Ah, mas está um sentimento meio desconfortável. Faz assim mesmo. Então, faz um teste bem simples. Sabe essa pessoa que você lembrou aí? Que você tem dificuldade de aproximação? Então, chama ela para almoçar em algum momento na sua casa. Aí você vai demonstrar para mim que você está tentando se aproximar. Porque a gente só deixa sentar na nossa mesa, como eu andei nas minhas andanças por aí, eu já estava para ir embora. Alguém me chamou, nem vou dizer quem, me chamou, me botou na sala, pela primeira vez, depois de anos, amigo, e disse assim: o senhor pode sentar aqui, porque não é qualquer um que eu deixo entrar para sentar nesse lugar. Só que ele deixou sentar quando eu estava indo embora. Então, a gente faz, isso eu achei estranho, mas a gente tem que ter cuidado para ver se a gente não faz a mesma coisa. Porque é isso que indignou Jesus Cristo. Quando tinha uma prostituta lavando os pés dele, o camarada diz assim: se esse cara soubesse quem é essazinha aí, o cara não deixava. Por quê? Porque a gente conta quem se aproxima pela dignidade. E Jesus Cristo conta quem se aproxima pela indignidade e arrependimento e deixação. Aquele que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas quem confessa e deixa. Tem muita gente que gosta de receber misericórdia, pede perdão, mas não deixa. Deus vai pesar a mão.
Aquele Provérbios 29:1 que muitas vezes repreendido, endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. A gente não tem o ministério daqueles que não serão curados. A Bíblia fala sobre isso. A gente aqui não gosta de falar. Provérbios 29:1. E o que significa isso? Significa que quando alguém chamar atenção, baixa a crista. Porque 1, 2, 5, 12, 18, Deus é capaz de chegar, anjo, vai lá e quebra. E aí você vai dizer, Deus, vamos orar por libertação. Baixa a crista. A nossa relação com Deus tem que ser de a guarda baixada. E na guarda baixada, Deus diz assim, eu quero que sente na sua mesa fulano de tal. E você diz assim, na minha mesa só senta alguns que eu escolher. Não. Deus disse para Pedro, quem eu escolher é que você deve aceitar. Aquilo que é justo, irmão. Não é aquilo que nós gostamos, aquilo que é justo. Porque tem coisas da justiça que serão amargas para nós. Tem coisas que são corretas que serão um sentimento ruim dentro do nosso coração. Provérbios, capítulo 15, vou aproveitar que eu estou aqui, verso 9, né? Foi o que eu li? Só um pouquinho, deixa eu achar aqui. Verso 17. Deixa eu ver se... Isso. 15. Devagarinho aqui, calma. Isso. Melhor é o prato de hortaliças onde há amor do que o boi cevado e com ele o ódio. O que significa dizer que Deus prefere que haja preste bem atenção, uma cultura de amor, ainda que haja restrições, do que uma cultura de prosperidade onde haja restrições. Deus prefere amor do que prosperidade. É interessante isso. Desde que, no exercício de um ou de outro, caibam as pessoas. Então, se na nossa prosperidade não cabe gente na nossa mesa, irmão, tem alguma coisa errada, irmão. Eu não estou dizendo de gosto. Gosto tem gente que não desce nem com azeite. Eu sei disso, tem gente que é chato mesmo. E aí, para você não dizer que eu estou inventando, tem lá o camarada Jeoás. Chato para burro, quando ele morreu, palavra da salvação, fulano morreu, graças a Deus, já foi tarde. A Bíblia diz que, não diz com essas palavras, mas diz que nem no cemitério dos reis ele foi enterrado. Diz a Bíblia que ele morreu sem deixar de se saudade. Que bom que foi embora. Passou o dia, 2 dias depois ninguém lembrava do cara. 2 anos com terríveis agonias. Tem gente chata na igreja. Tem gente chata na igreja que tinham aquilo que nós chamamos de carpideiras profissionais. Carpideiras profissionais são aquelas mulheres que eram pagas para chorar. Por quê? Porque fulano morreu, se não pagar, ninguém ia lá para chorar. Ficava lá o corpo, lá enterra esse camarada e vamos embora. Aí tinha alguém lá, você paga? Quanto que é? 100? 100 para cada um, aí vai lá um grupo lá, 10 mulheres, já enterrou, beleza. Tchau, beleza, vamos fazer compra aí que o tomate está barato. Tem gente assim na igreja. E a gente vai ter que conviver com gente assim. E a gente vai ter que deixar sentar na nossa mesa. Elas não são dignas, eu sei disso. A pergunta é bem simples para você. Normalmente, a gente elege para sentar na nossa mesa os considerados por nós dignos. E é bom, não está errado. A pergunta é, eu acho que falta a gente colocar na nossa mesa aqueles que, mesmo por nós, são considerados indignos. A pergunta é bem simples. Quem é que sentou na sua mesa, que você olha e fala, cara, eu só vou fazer porque Deus, exatamente. Se você ainda não fez isso, eu, com todo respeito, seu coração está restrito. Diz o próprio Paulo, eu amo vocês e vocês não me amam. Vocês estão restritos em vossos corações. Dilatai-vos na vossa alma. Tem gente que está precisando ter a alma dilatada. Tem gente que não cabe na alma dela. Se couber ela, vai ser muito. Não tem gente que diz assim, não estou nem me aguentando mais? Isso, tem gente que não aguenta nem ela mesmo. A gente precisa, como um teste, para saber se nós amamos uns aos outros e assim
as pessoas saberão que sois meus discípulos se nós andarmos como ele andou, se nós formos imitadores de Deus, se nós fizermos o que ele fez, agirmos como ele agiu e reagirmos como ele reagiu. E a Bíblia diz que não havia dolo em seu coração, na sua boca. Se não havia dolo na boca, não havia no coração, porque a boca fala do que o coração está cheio, ele não era falso. Então, se Jesus Cristo era sincero, claro e aberto, que não se dava a conhecer, porque ele sabia o que era a natureza humana, ele sabia que ele estava chamando gente indigna. E é por conta disso que, próximo da crucificação, ele deixa sentar com ele Judas. Vós já estáis limpos, mas nem todo mundo. Quando é que a última vez a gente fez isso? Uma mesa na nossa casa, no sábado, na hora do almoço, e a gente pensar assim, esses estão limpos, mas eu acho que aquele ali não está, não. É assim, irmãos. A gente tem que aprender a fazer isso. Então, o meu desafio, tem mais, mas o meu desafio para cada um de nós é tentar entender o conceito de mutualidade dentro do conceito de mutualidade de Deus. Último texto, deixa eu só olhar aqui. Estou longe, peraí. O problema é que as pessoas sempre tentam colocar o contexto de mutualidade de Deus baseado no outro. Não vai dar certo. Só um pouquinho. Uma mão é meio demorada aqui, peraí. Provérbio 17, é o último texto, tá? Verso 17 e verso 19. Diz assim, e aí eu paro aqui, já deu. Verso 17, em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz o irmão. Nunca se aproxime do irmão por causa do irmão. Senão, do mesmo jeito que você se aproxima, você se afasta. Porque hoje o irmão está em consonância com aquilo que a gente pensa. Amanhã não. Hoje você se aproxima, amanhã você se afasta. Simplesmente se aproxime porque Deus. Coloque sempre isso no seu coração. Verso 19. O que ama a contenda, ama o pecado. O que faz alta a sua porta, facilita a própria queda. Seria de colocar a sua casa em lugares inalcançáveis. E aí você tenta colocar um pedestal, seus filhos num pedestal, sua casa num pedestal. Quanto mais alto a gente fizer isso, maior vai ser a nossa queda. Por quê? Porque não existe acessibilidade. Jesus Cristo é chamado de cidade de refúgio, lá em Hebreus. Ele é chamado de o nosso refúgio. Ali ele está tirando o exemplo das cidades de refúgio que tinham por natureza alguém que matou alguém sem querer, e para que o vingador de sangue da família não viesse matar o camarada, ele corria para a cidade de refúgio. E a cidade de refúgio chegava lá, ele estava sob os cuidados do sacerdote, e alguém que era vingador da família do camarada que morreu não poderia matá-lo enquanto o sacerdote vive. Por isso Jesus Cristo é o nosso refúgio. Enquanto ele viver, nenhum vingador pode chegar até nós, porque ele é aquele que nos protege na cidade de refúgio. E uma das características da cidade de refúgio tinha várias. Por exemplo, ela era aberta 24 horas, não podia ter uma cidade de refúgio. Se chegasse lá, o camarada está vindo atrás, você chega, agora não posso, hora do almoço, volta daqui 2 horas. Morreu, o cara mata você, não dá, bicho. Você matou alguém, foi por acidente, a qualquer hora, você vai lá na cidade que ela está aberta. A segunda coisa que era uma característica da cidade de refúgio é a sua acessibilidade. Preste bem atenção. Tinham placas dizendo onde era a cidade de refúgio. Tinham placas para facilitar, para que até um louco soubesse qual é o caminho. Eram placas que apontavam estradas em melhores condições, para que quando a pessoa tivesse algum problema, rápida e facilmente ela corresse para a cidade de refúgio. Philip Yancey foi perguntado se para alguém morador de rua, com uma determinada situação, não interessa. Pensa em alguém que você buscaria refúgio. E essa pessoa
pensou em 3 instituições e não pensou na igreja. E ele perguntou sinceramente, por que você não pensou na igreja e pensou nessas instituições? E a pessoa, eu sei que tem, né, controvérsias nisso, mas a pessoa disse assim, é porque para eu ir lá para saber que eu estou errado, isso eu já sei. Eu preciso de ajuda. Sabe quando a gente sabe se nós somos acessíveis ou não? Quando você tem um acidente, fura um pneu, você se machuca de maneira razoavelmente grave, imediatamente vem alguém na sua mente. Então, se nós não viermos à mente de nossos irmãos com facilidade, é porque talvez as placas não estejam apontando para nós. Você mesmo está colocando placas no seu caminho para as pessoas enxergarem que quando tiver algum problema, elas podem lhe procurar. Eu tenho dito isso em casa. Cuidado na maneira como os pais tratam os filhos. Por quê? Porque às vezes os pais, às vezes de vez em sempre, querem que os filhos façam aquilo que é certo. Mas ele se esquece que o filho pode fazer aquilo que é certo só porque você está mandando. E aí ele faz aquilo que é certo na sua frente. Mas na primeira oportunidade, ele vai fazer o errado. Então, para mim, eu acho que a gente deveria deixar ele fazer o errado. Para ele aprender o que é errado, para ele ter consciência de fazer o certo. Porque a pergunta é, eu quero conviver com meu filho do jeito que ele é, ou eu quero conviver com meu filho com a ideia que eu tenho que eu gostaria que ele fosse? Eu não estou dizendo para a gente não instruir os nossos filhos, mas tem um jeito para instruir isso. E o jeito é, quando ele errar, ele está pensando em nós? Se o nosso filho está se escondendo de nós quando erra, muito provavelmente as placas da cidade de refúgio não existem. Se os nossos filhos pensam em nós, os nossos irmãos, é no mínimo que as placas da cidade de refúgio que somos nós estão abertas. A gente pode até não ter chamado, mas as pessoas sabem que elas têm acesso. Vamos orar que Deus nos dê graça de aprendermos a exercer a mutualidade cristã, que acho que não é tão simples assim. Vamos amar uns aos outros. Que coisa, paz e amor. Vamos fumar um baseado e vamos amar todo mundo. Acho que não é isso, não. Acho que o negócio é mais complicado mesmo, porque a gente vai ter que amar gente que a gente não gosta. E tem um monte de gente na igreja que nós não gostamos. Eu sei que é assim. A gente é gente. Tem um monte de gente que o santo não bate, sabe assim? Você encontra assim, ixi, o santo não bateu? Não tem santo, né? Mas assim, são os dois. eu prefiro dizer, os santificados não se deram, não bateram. Eu sei disso, é assim mesmo. Mas não é o pastor que tem que engolir todo mundo. Todos nós temos que engolir quem Deus engole. Se cabe no coração de Deus, é isso que leva o meu ministério. Se cabe no coração de Deus, vai ter que caber no meu. Eu às vezes fico me perguntando, tem certeza, velho? Não, aquele ali, você não esqueceu, não dá para mudar, não, é aquele ali. Então eu vou tentar. Se Deus tentou, eu também vou tentar. Vamos orar? Pai, obrigado pela tua palavra. Mutualidade, baita e um baguado, um desafio para todos nós, todos aqueles que são cristãos. Ó Deus, nós reconhecemos a nossa fragilidade de aproximação e sequer de abertura para as pessoas perceberem que nós somos, como Jesus Cristo é, um refúgio para os outros. Se nós não formos em direção a todos, que pelo menos todos possam perceber que podem vir em direção a nós. Essa acessibilidade é própria de Ti e que deveria também ser própria dos Teus filhos. O Espírito Santo de Deus nos ajuda nisso. A sentar na nossa mesa, não só aqueles que nós consideramos dignos, mas sentar na nossa mesa até aquele que nós consideramos indigno. Por quê? Porque é exatamente isso que o Senhor faz conosco. O Senhor nos chama para uma festa, nos dá vestes novas e nos faz sentar na mesa e nos chama de filho. Nós não fizemos nada, nós éramos contra o Senhor. E ainda agora, nem sempre somos continuamente favoráveis a Ti. Há momentos em que nos afastamos, tem misericórdia de nós. E nos ajuda a aprendermos que qualquer coisa que quisermos fazer entre nós, só será possível se a base disso for aquilo que o Senhor faz conosco. Nos ajuda nesse processo para que possamos vivenciar aquilo que Pai, Filho e Espírito Santo sempre vivenciaram na eternidade. É a nossa oração e clamor nessa manhã, agradecidos em nome de Jesus. Amém.